bem-vindo ao PG Espaço Esperança, que bom que você está aqui. Hoje começando a jornada Primeiro Deus, Vida Plena. Vida Plena é princípio divino para uma vida saudável. Todos nós queremos ter uma vida saudável, mas muitas vezes não queremos pagar o preço por uma vida mais saudável. E antes de dar início a essa jornada, convido você para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e aprender mais de ti todos os dias. E assim ter uma vida mais em conformidade com a tua vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Então, Deus seja louvado por sua presença. Fico muito feliz por você estar aqui conosco hoje, no primeiro dia da jornada espiritual Primeiro Deus, né? 10 dias de oração aí. E o tema de hoje é saúde integral. Saúde integral, nosso texto principal está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 38. Aliás, verso 31, 10, 31 de 1 Coríntios, que diz exatamente o seguinte: portanto, se vocês comer ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou faça aí qualquer outra coisa, devemos fazer isso para quê? Para a glória de Deus, para a honra do nosso amado Deus. Diz cada vez mais a saúde integral, cada vez mais as pessoas buscam um estilo de vida saudável, motivado por diversas razões. Por exemplo, aumentar a expectativa de vida, cumprir uma recomendação médica, sentir-se bem consigo mesmo ou tornar-se mais atraente. Outra busca por isso por razões fisiológicas, né, religiosas e sociais. No entanto, a palavra de Deus nos incentiva a cuidar do corpo, principalmente porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, o qual deseja habitar em nós, né? Em nós. Então, como cristão, devemos compreender a relação dos princípios de saúde com as dimensões física, mental e espiritual. Então, o ser humano ele é um ser integral, físico, mental e espiritual. Então, se uma dessas partes não estiver bem, todo o resto está estragado, né? Nada está bem. Então, precisamos ter saúde e saúde integral. Muitas coisas podem nos motivar a ter uma vida saudável, mas a principal dela precisa ser a entender que somos templo do Espírito Santo de Deus e que não pertencemos a nós, mas sim ao nosso eterno Deus. Então, que possamos cuidar do nosso corpo com a ideia, entendendo na nossa cabeça, em nosso coração, de que tudo pertence a Deus, que nosso corpo pertence a Deus. Diz aqui, as leis de Deus abrange mais do que os 10 mandamentos. Né? A lei de Deus abrange mais do que os 10 mandamentos. A doença é resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como espirituais. Não haveria, melhor, a grande miséria que existe no mundo caso os seres humanos tiver desde o princípio vivido em harmonia com o plano do Criador. Há condições a ser observadas por todos que quiser conservar a saúde. Todos devem aprender quais são essas condições, né? Todos devem aprender quais são essas condições. Deus não se agrada com a ignorância quanto a sua lei, mas seja elas naturais ou espirituais, temos que ser cooperador de Deus para a restauração da saúde física, assim como da espiritual. Às vezes, nós, como cristãos, temos uma preocupação muito grande com a nossa vida religiosa. Mas entendamos uma coisa, a vida religiosa, a nossa vida não se resume apenas a ir à igreja ou ter uma vida religiosa. Mas a nossa vida ela é integral, ela envolve tudo, né? Ela envolve tudo. Ela envolve a saúde social, saúde física, financeira, tudo. Então, eu preciso cuidar da minha vida como um todo. Deus, ele se preocupa comigo e com você como um todo, não apenas como parte da sua vida. Então, a diferença entre a prevenção e a cura não tem sido considerada suficiente e importante. Ensine ao povo
que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. Nossos médicos devem ser sábios educadores, advertindo a todos contra a condescendência própria, mostrando que a abstinência das coisas que Deus proibiu é o único modo de evitar a ruína do corpo e da mente. Então, nós como cristãos, nós como agente de Deus, devemos orientar as pessoas e nós mesmos buscar ter uma vida saudável e orientar as pessoas como ter uma vida de prevenção, prevenir. Lembrando que quando a gente escreveu isso aqui, essa parte aqui, a diferença entre a prevenção e tudo, ela está falando para médico, mas também ela está falando para a gente. Se você tem um conhecimento e não transmite para o outro, que adianta? Se você tem um conhecimento e não a pratica, o que adianta? De nada adianta. Então, que possamos ensinar, ajudar outros a ter uma vida saudável. Por exemplo, aqui na Igreja Residencial Nilton Coelho, no Estreito Maranhão, a gente começou um projeto chamado Mexa-se Vida e Saúde. É um projeto da igreja que já existe. E aí a gente mandou fazer camisa, vendeu, melhor dizendo, umas camisas, né, para as pessoas. E as pessoas agora estão motivadas a fazer caminhada. Existe um grupo de caminhada, tem um aqui no Residencial, tem um lá no centro da cidade. E muita gente tem se envolvido nessa prática de exercício. Mas lembre, não é só exercício físico, a alimentação, a descanso, a luz solar, aos 8 remédios de Deus para a nossa vida. Então, precisamos cuidar como um todo. Deve-se colocar em prática o que se conhece. Viu? Por isso que eu falo, não adianta conhecer e não praticar. De nada adianta conhecimento sem a prática, né? Diz que muitos têm esperado que Deus guarde de doença tão somente pelo fato de lhe haver pedido que assim o fizesse. Deus, porém, presta atenção, Deus, porém, não atendeu às suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Ou seja, ele pede saúde, mas se alimenta de forma errada. Deus não vai dar. Deus não opera um milagre para preservar de enfermidade os que não têm nenhum cuidado consigo mesmo, mas estão violando constantemente as leis da saúde. E nenhum esforço faz para evitar essa doença. Deus diz, olha, você não deve tomar café. E aí você toma. Aí você tem problema de enxaqueca, dor de cabeça, e fica, Senhor, me cure dessa enxaqueca. Não, Deus quer que você pare. Entende? Deus diz que não devemos tomar refrigerante. Aí você toma, aí você vai ter problema de saúde. Entende? Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar os resultados, benefício e siga o podendo com fé e pedir. Podemos com fé pedir a Deus que abençoe nossos esforços para preservar a saúde. Eu posso orar, Senhor, me dê força para levantar cedo e fazer um exercício, fazer uma caminhada. Senhor, me dê força para aprender a gostar de chuchu, aprender a gostar de melão, aprender a ter uma vida mais saudável. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Entende? Quando você faz isso. Então que a cada dia da sua vida, você busque ter uma vida mais saudável, uma vida segundo a vontade de Deus. Ele responderá então às nossas orações, caso o seu nome possa ser assim glorificado. Então, Deus responde às nossas orações quando o resultado é para glorificar o seu nome. Mas compreenda todos que têm uma obra a realizar. Deus não opera de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta certa para se tornar doentes por sua falta de atenção para com as leis da saúde. Ou seja, Deus nos orienta. E aí nós não seguimos essas orientações de Deus e ainda pede assim, mesmo assim pede saúde a Deus. Como é que faz? Entende? Deus diz, meu filho, não faz isso, você vai fazer. Às vezes a gente, como pai, diz, meu filho, você não pode fazer isso que você vai ficar doente. A menina continua fazendo. E quando ele adoece, eu não te disse. Muitas vezes tem alguns pais que dizem, bem feito, eu te falei para você não fazer isso. Mas Deus não é assim. Deus ele quer que nós tenhamos saúde.
mas Ele também nos orienta, assim como você que é pai, você que é mãe, orienta seus filhos. Deus nos orienta, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso não é bom para você. E mesmo às vezes, como adolescente, às vezes nós agimos como criança, agimos como adolescente. E estamos indo contra os ensinos da palavra de Deus. Sabe? Que Deus transforme nosso coração. Que nesses 10 dias de oração, que vai falar sobre saúde plena, que de fato possamos mudar nossa mente, nosso coração, para voltar mais para essa questão de ter uma vida mais saudável. Não para viver mais neste mundo, não, mas para viver melhor e entender que muito em breve Jesus vai voltar. Para que tenhamos mais força para pregar o Evangelho, para que possamos abreviar mais a volta de Cristo. O Criador do ser humano dispôs a maquinária viva de nosso corpo. Toda função é maravilhosa e sabiamente desempenhada. E Deus se encarregou de manter essa máquina humana em saudável função. E se o instrumento humano obedecer às suas leis e cooperar com ele, cada lei que governa a maquinária humana deve ser considerada tão verdadeiramente divina em sua origem, seu caráter e importância como a palavra de Deus. Cada descuido, ação desatada ou qualquer abuso para com o maravilhoso mecanismo do Senhor. Podeis considerar suas leis específicas na humanidade, habitação, na humana habitação, é uma violação da lei de Deus. Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural, mas a habitação humana é algo maravilhoso. Se você, por exemplo, nunca estudou a mente humana, é algo fenomenal, é algo maravilhoso. Deus, Ele quer que cuidemos da sua casa, da sua habitação, que é o nosso corpo. Deus quer que tenhamos uma vida de saúde, uma vida segundo o seu caráter. Sabe? Temos muito a aprender de Deus, temos muito, muito mesmo a mudar em nossas vidas. Sabe? É preciso estudar os princípios bíblicos de saúde. Diz que em toda parte podemos encontrar os enfermos e que vão, como obreiro de Cristo, verdadeiros esforços, devem ser verdadeiros reformadores de saúde. Sabe, você como obreiro de Cristo, eu como obreiro de Cristo, precisamos ser verdadeiros reformadores de saúde. Precisamos levar a mensagem de saúde àqueles que estão ao nosso lado. Ellen White diz que a mensagem de saúde é o braço direito da pregação do Evangelho. É importante. As pessoas querem ter saúde, nós temos o material, nós temos a orientação sobre saúde e devemos levar essa orientação àqueles que estão ao nosso lado. Nós devemos fazer o quê? Olha, como verdadeiros reformadores de saúde, preparados para dar aos que estão enfermos tratamentos simples que o aliviarão e então orar com eles. Assim eles abrirão as portas de entrada para a verdade. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma história de um jovem médico que encontrou uma senhora, ele ia passando na casa de uma senhora que estava enferma, e o marido dela, ô doutor, vem aqui. Ele apenas estava começando, ele não tinha muito conhecimento. Ele disse, olha, minha esposa está doente, eu preciso que o senhor ajude. Quando ele entrou naquele quarto, ele descobriu que era um quarto abafado, que tinha alguma sujeira, e que aquela mulher tinha um galão, vamos dizer assim, um litro grande de Coca-Cola. E ela estava enferma e a sua principal líquido que ela bebia era Coca-Cola. Era refrigerante. E aí o que foi que ele fez? Ele disse que sabia que tinha, mandou limpar tudo, abriu a janela para que entrasse a luz do sol e proibiu ela de beber refrigerante, começou a dar água para ela. O fato é que ela melhorou, porque com simples orientação, deixar de tomar refrigerante para beber água. E aí aquela mulher, ela melhorou. Por quê? Porque ela simplesmente mudou. Mudou, deixou de tomar aquilo que era prejudicial para a sua vida e começou a se alimentar daquilo que Deus nos orienta, que é água. Passou agora a receber luz solar para ser cuidada melhor. E o fato é que ela melhorou. Então que possamos orientar as pessoas. Tem muita gente que a gente chega nas suas casas e estão no inferno.
e às vezes por em violação das leis de Deus. E a gente só precisa orientar. Diz que a prática deste trabalho seguirá de bons resultados. Bom resultado. Se, por exemplo, se você tem alguém enfermo, você ajuda essa pessoa, ela é grata a você por resto da vida. Então, se você oferece um estudo bíblico, ela vai aceitar. Se você convida ela para a igreja, ela vai com você, porque você achou uma amiga, um amigo. Nossas famílias guardadoras do sábado devem ter em mente a mente cheia de benefícios, princípios de reforma de saúde e de outros aspectos da vida, a fim de que sejam uma ajuda a seus vizinhos. Nós precisamos ser referência aos nossos vizinhos. Seja missionários práticos, reúna todo o conhecimento possível que ajude a combater a enfermidade. Isso pode ser feito pelos que são estudantes, né? Estudantes de medicina. Então, que possamos cada dia aprender mais desse Deus maravilhoso, que possamos ensinar, ajudar outros nessa caminhada. Convide alguém para fazer caminhada com você, convide alguém para participar de uma refeição vegetariana com você, participar de uma alimentação saudável, sabe? Dessa forma você vai estar mudando a vida da pessoa para todos, sempre, muitas das vezes até mesmo para a eternidade. Aplicação para a nossa vida. Aplicação para a nossa vida. Devemos, de diversos programas e livros de saúde aconselha as pessoas a fazer mudança no estilo de vida para reduzir os riscos de ficar doente e melhorar a saúde. No entanto, a mudança de hábito não é um processo fácil. O desafio da vida cotidiana e o poder das práticas de longo prazo dificulta a implementação das informações recebidas. Esse é um dos motivos pelos quais devemos integrar, né, o tema dos princípios que a nossa saúde, dependência diária do Senhor. Somente por meio dessa dependência teremos a força necessária para viver de acordo com o que sabemos e, mais importante ainda, para obedecer a esses princípios pelo motivo correto, viver para a glória de Deus. Quer comais que bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, precisamos todos os dias, buscar ter uma vida saudável, uma vida conforme a vontade de Deus para a nossa vida, sabe? E aqui, encerrando, é hora de orar. E aqui tem alguns motivos da oração de hoje. O motivo da oração é: clame pela ajuda do Espírito Santo para entender a importância da mensagem de saúde e seu impacto na vida espiritual, especialmente nesses últimos dias. Escolha também 5 amigos que precisam aceitar Jesus como seu Salvador e ore por eles. Ação missionária. Escolha 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados da igreja e diga-lhe que está orando por eles para que tenham saúde física, mental e espiritual. Então, essas são nossas atividades, né? E hoje a gente vai clamar pelo Espírito Santo e que, por exemplo, nós temos um modelo de oração e você pode estar seguindo aí na sua revista, né? Sua revista Primeiro Deus, né? Primeiro Deus. Se você não tem a revista, você pode estar baixando também ela em PDF, tá bom? Em PDF. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, louvado seja o seu santo nome, pela tuas orientação que o Senhor nos dá através da sua palavra e através do espírito de profecia. Senhor, clamamos nesta manhã, primeiro dia aqui dos 10 dias de oração, clamamos ao Senhor que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que possamos compreender a mensagem de saúde, os benefícios da mensagem de saúde, e que possamos também levar essa mensagem aos nossos amigos, a outras pessoas, para que elas tenham uma vida transformada neste mundo e no mundo e para toda a eternidade. Que o Senhor abençoe nossa família, que o Senhor abençoe os nossos amigos que queremos ver no céu. Você pode, que o Senhor a cada dia transforme nossas vidas e a vida do nosso semelhante. Que possamos ser uma luz a brilhar
na vida dos nossos amigos, na vida do nosso familiar, na vida dos nossos vizinhos, na vida das pessoas que temos contato todos os dias. Que a cada dia possamos buscar ter uma saúde plena, que a cada dia possamos ajudar outros também a ter uma saúde plena. Muito obrigado pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Essas bênçãos nós te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, louvado seja Deus. Ficamos felizes com a sua presença aqui na nossa live de hoje e aguardo você amanhã para continuar esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus e aqui da revista Primeiro Deus, 10 dias de oração, vida plena, princípio divino para uma vida saudável e integral, né? Uma vida de saúde, uma saúde integral, tá? Que Deus te abençoe e eu aguardo você amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 6 horas da manhã. Um abraço e tchau, tchau.